Vamos lá, vamos começar a nossa aula agora de introdução à administração e marketing. Início, precisamente, vamos começar falando sobre administração. Né? Vamos falar sobre os tópicos história da administração, revolução industrial e administração, o planejamento e suas principais características, a organização de empresas e suas principais características, a liderança e suas principais características, o controle e suas principais características, as habilidades administrativas e suas características, ambiente organizacional e as implicações para o gerenciamento. Então, vamos começar agora, né? Primeiro, vamos definir o que é administração. A administração vem do latim administrare, que é o conjunto de atividades voltadas à direção de uma organização, utilizando técnicas de gestão para o alcance de seus objetivos de forma eficiente e eficaz e com responsabilidade socioambiental. Essa nova tendência socioambiental, né? Antigamente, né, os recursos eram disponíveis, né? As pessoas antigamente não tinham aquela questão de reciclar, reutilizar, e houve uma mudança, né? Os recursos começaram a ficar escassos e houve realmente a necessidade. E na administração veio, né, com base também na definição, que é responsabilidade social, responsabilidade que são as pessoas, né, sociedade e meio ambiente, e mais ainda a questão do benefício, né, que tudo que você fizer para o meio ambiente vai beneficiar as pessoas, né. Então a gente pode ver isso depois no futuro, uma definição bem mais ampla, né, de responsabilidade social, ambiental e vários outros setores da parte da administração. E Philip Kotler, né, ele diz que na teoria geral da administração, conhecida como TGA, né, como se fala o termo TGA, teoria de administração, e Philip Kotler diz o seguinte: só existe três tipos de empresa: as que fazem as coisas acontecerem, as que ficam observando o que acontece, que as coisas ficam perguntando o que aconteceu, né? Philip Kotler, né, conhecido como um dos pais da administração, e ele tem essa definição. E realmente, né, as empresas, tem empresas realmente que ficam assim, que faz as coisas acontecerem, que realmente são a tendência, né, que mudam o mercado. As que ficam observando o que aconteceu e as que ficam perguntando o que aconteceu, né? Essas que ficam perguntando o que aconteceu, realmente essas são as tá com tempo garantido realmente de fechar, de encerrar. Vamos para o próximo slide. Segundo Lacombe, em 2003, a sua página 4, ele diz o seguinte, que a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio de pessoas que ele coordena. A partir desse raciocínio, Lacombe diz que temos o papel de gestor administrativo, que com sua capacidade de gestão com as pessoas consegue obter resultados esperados. Drucker, né, Peter Drucker, ele diz em 98 que administrar é manter as organizações coesas, fazendo as funcionar. Peter Drucker também é um dos pais da administração moderna. Mas a gente vê o seguinte, pessoal, a administração, como dizer, gestor administrativo, independente se for técnico, se for tecnólogo, ou se for realmente um bacharel em administração, ou registrado no conselho, que aí sim é considerado um administrador nato, né? E é importante, pessoal, dizer que é extremamente importante que as pessoas da área da administração tenham consciência de que administrar não é fácil, mas também não é difícil. Administrar realmente quer, realmente uma padronização, controle, organização, acho que é tudo para a administração. A gente vai ver os pontos, as suas variações, a gente vai definir bem direitinho e vocês vão entenderem, né? Basicamente, essa disciplina, Introdução à Administração e Administração Introdutória, ela é voltada justamente para introduzir o que é administração, nas suas bases teóricas, históricas, e para realmente servir de perna e elo para as demais disciplinas técnicas. Temos aqui agora a história da administração. Deixa eu sair daqui da frente, que é falta de educação atrapalhar. Perfeito. Então, no decorrer da história, a administração se desenvolveu muito lentamente. Até o século XIX, a sociedade era completamente diferente dos dias atuais. As organizações eram poucas e pequenas, predominando as pequenas oficinas, artesãos independentes, pequenas escolas, profissionais autônomos e também médicos, advogados, lavradores, armazém da esquina, etc. A gente pode ver que realmente alguns vestígios de antigamente ainda persistem nos dias atuais. Mas aquela história, você pode olhar, tem data marcada para encerrar. Então, era uma coisa muito amadora, né? Como se diz, amadora, porque não se fazia, antigamente não se fazia o curso de administração. A administração no Brasil veio no ano de 1954. Eu tenho quase certeza que não, 64 ou 54, não tenho certeza da data específica não.
Mas antes disso não se tinha realmente a formação em administração, né? Em 1950 que houve realmente o primeiro curso para realmente definir, isso a gente vai falar depois na história da administração do Brasil. Mas a gente percebe que realmente que era muito amadorismo, muito profissionalismo, né? E até a questão dos artesãos, né? Os artesãos utilizavam-se da criatividade e cada um tinha a sua criatividade, sua forma de trabalhar. Uma peça que ele desenvolvia era totalmente diferente de outra e tudo isso fez parte e faz parte da história da administração. A gente percebe isso como um crescimento. Mas com o crescimento, a gente vai ver que a Revolução Industrial vai falar, houve realmente a necessidade de uma organização, de um profissionalismo. E daí realmente houve a necessidade de a administração se tornar um curso que é hoje, né? Então, com a aceleração do desenvolvimento do século XX, onde a maior parte das obrigações sociais eram confinadas às organizações, indústrias, hospitais, universidades e serviços públicos e demais, administradas por dirigentes para se tornarem mais eficientes e eficazes, e que a administração apresentou um total desenvolvimento com o aparecimento das abordagens da administração, que são as escolas e suas teorias. Né? Pessoal, vou passar aqui para o próximo slide. Em 4000 a.C., né, os egípcios, né, princípios sofisticados, planejamento, organização e controle, além da descentralização e staff nos projetos para a construção das pirâmides. Staff, pessoal, é apoio, né? Percebe-se que há 4000 anos atrás houve realmente uma organização, né, na história dos egípcios para realmente construir, né, aquelas estruturas que vivem até hoje. Isso mostra realmente que precisou ser organizado, ser estudado, ser analisado. Foram utilizadas muita arquitetura, engenharia e foi desenvolvido bases para os dias atuais. Isso há 4000 anos antes de Cristo. Depois do ano de 2000 a.C., teve a Mesopotâmia, né? Que, segundo historiadores, é onde estaria realmente o atual Iraque. Então, a civilização suméria, né, que são os mesopotâmicos, né, tem a escrituração de operações comerciais, primeiros dirigentes e funcionários administrativos, teve realmente divisões de cargos, teve realmente começar a estruturar a sociedade moderna. E a estrutura mesopotâmica também serve para os dias atuais. Em 1800 a.C., a Babilônia teve o Código de Hammurabi, né, que é o uso, controle escrito e testemunhal. Também estabeleceu-se o salário mínimo. Nabucodonosor ele teve controle de produções e incentivos salariais. Segundo o Código de Hammurabi, pessoal, se você fizesse errado e alguém morresse, você ia ser morto, você ia ser penalizado. Era aqui se faz, aqui se paga. Em 1491, os hebreus, né, é o conceito da organização, princípio escalar e princípio da exceção. São os primórdios, os tempos da administração. Em 500 a.C., na China, então, houve a necessidade de sistemas e padrões, constituísse a dinastia Shao. Confúcio, né, que é um dos pensadores da época, que tem até um livro chamado Sun Tzu, que é a arte da guerra, que vai comentar, ele expõe uma doutrina sobre o comportamento ético dos cidadãos e governantes. Ele escreve, né, perdão, confundido Confúcio com Sun Tzu. Confúcio é outro pensador. Sun Tzu, que fez o livro Arte da Guerra, que é utilizado por muitos administradores atuais, ele prescreve os princípios da estratégia e comportamento gerencial. Só que esse livro de Sun Tzu, ele fala um pouco mais de guerra. Mas, no mercado, a guerra é o comércio, a guerra é o mercado em si. Então, houve realmente o entendimento de que se as pessoas começassem a utilizar de estratégias para vencer seus inimigos, mas no caso do mercado, seus concorrentes, você sairia muito bem no mercado. Então, esse livro de Sun Tzu, que até eu tenho aqui, está aqui na minha biblioteca, mas é um livro muito bom. Né? Então, deixa eu pegar ele aqui. Cadê ele? Porque é tudo aqui real, não tem nada gravado. Sun Tzu aqui, Arte da Guerra. Bom, ele tem várias versões, né? A Arte da Guerra de Sun Tzu é um livro muito bom. São apenas 13 capítulos, né? Ele é bem resumido, mas ele é muito legal. Ele realmente trata estratégias que podem ser adaptadas à realidade das empresas atuais. Por isso que é um livro ainda muito utilizado. Tem vários outros, mas o livro de Sun Tzu ele é muito utilizado. Já o profeta, o pensador Confúcio, ele tinha uma doutrina de comportamento ético dos cidadãos e a questão do pertencimento, né?
principalmente na China, que hoje é uma das maiores potências do mundo, ela sempre visou a questão da questão da doutrina, do respeito, né? Acho que os países asiáticos ele têm isso, né? Os japoneses, os coreanos, né? Em geral. Vamos agora para a Grécia, de 400 a.C. Ele diz que o enunciado da universalidade da administração entre a necessidade das relações humanas, estudo de movimentos, arranjo físico e manuseio de materiais, princípios da especialização, da democracia, da ética, da qualidade e métodos científicos. Então, houve realmente um crescimento, né, na questão da padronização, para realmente ter um sentido, né? Aí como, mas nesses períodos, né, antes de Cristo, não se era administração, né? Eram realmente escolas, eram pensamentos de várias pessoas que foram mudando com o tempo e foram se desenvolvendo até chegar à nossa sociedade atual. Já em 175 a.C., em Roma, no começo do Império Romano, nos 12 séculos, os embriões das instituições administrativas modernas são o Exército Romano, que era o modelo para os séculos seguintes. O Exército Romano ele foi um dos maiores exércitos da época, que dominou. O Império Romano foi um dos maiores impérios do mundo, né? Na questão da antiguidade. E a gente percebe que até hoje, né, alguns princípios, né, da lei, né, porque Roma, Itália, latim, é onde realmente se desenvolveu algumas leis atuais e é a base também para o direito, né, e que também é tudo interligado, administração, direito, contabilidade, finanças, engenharia, é um mercado único, né, na qual todos contribuem com sua parte. E depois teve aqui a influência de alguns filósofos da administração. Segundo Platão, filósofo grego, eles expõem um ponto de vista sobre a forma do governo e administração. Governar, né? Governar, administrar. Não pode ser um governo laissez-faire, que a gente vai ver isso depois. Um governo à vontade. Tem que ser um governo realmente padronizado. Autocrático ou democrático, independente, ou seja, tem que ter realmente uma forma de governo para as pessoas entenderem como é o funcionamento e saberem cada um seu papel. Já Sócrates ele disse que a administração é como uma habilidade pessoal, separada do conhecimento técnico e também da experiência. Ele diz assim, né? É uma habilidade pessoal. Né? As pessoas se desenvolvem, as pessoas têm sua própria forma de administrar, separada do conhecimento técnico e da experiência. Né? Isso é um pensamento antigo. Né? Hoje, né, a gente vê que a habilidade pessoal ajuda, conhecimento técnico sim, porque se existem estudos, análises científicas de métodos, então realmente é funcional, realmente é válido. E também da experiência. Quanto mais a pessoa tiver experiência no que faz, mais informações, mais algo sobre o assunto ele vai saber. Né? Aí já Aristóteles ele diz o seguinte: as três formas de administração pública, monarquia, aristocracia e perdão, as três formas de administração pública: monarquia, né, que é a real, a aristocracia, que tem um aristocrata, né, um representante, e a democracia, a escolha de um povo. Né, o povo escolhe realmente. A gente tem essas três formas. E isso bem antes de Cristo, e serve hoje como base, como disse, na lei, como base também na questão do direito e outras áreas. Já Francis Bacon, ele diz o seguinte: princípios da prevalência do principal sobre o acessório, que é o secundário. Prevalece o principal sobre o secundário, sobre o menos importante. O mais importante ele vai ser levado em conta do que o menos importante. Mas isso aí, por exemplo, na empresa, né? Se você não escutar todos os colaboradores, isso é como eu disse, são influências de filósofos do passado. Hoje é necessário, existe sim a prevalência realmente. Por exemplo, um diretor de uma empresa e um funcionário do setor auxiliar, né, que tem mais influência na empresa, é o diretor, né, que está no cargo superior. Mas hoje, com a administração moderna, vê-se a necessidade de escutar todos os colaboradores para realmente fazer a empresa mudar. Né? Hoje em dia, se você depender somente de uma pessoa, as empresas não crescem, não se desenvolvem. Mas ainda nesse período difícil de crise, de pandemia que a gente está vivenciando. Então, já René Descartes ele diz o método cartesiano, princípios da evidência, da análise, da síntese e a verificação. Né? Aí ele diz assim, evidência, tem que ter, você tem provas? Tem evidência sim. Vamos analisar essas provas, vamos analisar se isso, e síntese, vamos realmente resumir e demonstrar, e depois vamos verificar se isso tudo é real. Isso na comprovação científica. Né? Não adianta. Tinha um professor que ele reclamava muito quando não colocava um trabalho. Eu acho. Não, você não deve achar nada. Você só deve achar se você comprovar cientificamente que aquilo que você tem ideia realmente funciona.
Por isso existem métodos científicos de estudo e análise para todas as áreas, né, que a gente vive, não só da administração, mas em todas as áreas que realmente comprovam. Depois, Jean-Jacques Rousseau, ele fala da teoria do contrato social, né? A participação popular é muito importante. Já Karl Marx, né, ele diz que o surgimento do poder político e do Estado é fruto da dominação econômica e ele fez o manifesto comunista, né? A dominação econômica. Quem tem, todo mundo sabe que quem tem dinheiro realmente é que controla tudo, né? A população, a grande maioria, a gente vive uma necessidade de princípios básicos, né, de saúde, educação, segurança, e a gente percebe realmente uma grande falha dos nossos governantes, nossos políticos que nos representam. E isso demonstra que nós ainda não sabemos ainda realmente escolher qual é o melhor para a nossa nação, para o nosso estado e para a nossa cidade. Já a Grécia, com seus filósofos, desenvolveu um modelo de governo democrático, implantou a discussão filosófica e a pesquisa científica. Expoente da cultura grega também contribuiu particularmente na administração pública. A gente vai ver algumas áreas de administração pública que é muito interessante. Mas isso mostra, né? Cada sociedade antiga, né, histórica na época, ela trouxe algo realmente positivo, ela trouxe algo realmente que fez a diferença no mercado e faz diferença até os dias atuais, né, como Platão novamente, né, Sócrates, né, 470 a.C. até 3.000, até 399 a.C., ele define a administração como uma habilidade pessoal, separada do conhecimento técnico e da experiência, como falamos anteriormente. Já Platão, que era discípulo de Sócrates, em sua obra, a República expõe a forma democrática de governo e administração dos negócios públicos. Né? O Brasil hoje é uma república, deixa eu sair da frente aqui, república democrática, né? A gente tem uma república na qual escolhemos um presidente que nos representa. Já Aristóteles, que é discípulo de Platão, em seu livro Política, no capítulo de organização do Estado, ele define as três formas de administração pública. Como falado anteriormente, a monarquia, governo de um só, ou ditadura ou tirania, a aristocracia, governo de uma elite oligárquica, né? As pessoas que tem dinheiro, e a democracia, governo do povo, a anarquia. Porém, é um governo do povo, entre aspas, porque realmente a aristocracia realmente define quem são os governantes. A gente percebe muito, né? Ah, fulaninho gastou não sei quantos mil em campanha, justamente para ganhar, justamente para ter o poder e para se manter no poder. Quem tem poder tem dinheiro, quem tem dinheiro tem poder. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Após o Renascimento, né, os filósofos europeus começaram a ser destaque. Não Francis Bacon, novamente, ele é o criador da lógica moderna. Ele mostra a preocupação prática de separar o que é essencial do que é acidental ou acessório. Ele antecipou ao princípio conhecido como a distinção como prevalência do principal sobre o acessório, aquilo que eu mencionei anteriormente. Já René Descartes, ele é um matemático, filósofo e físico francês, considerado o criador da filosofia moderna e das coordenadas cartesianas que serviram realmente para as grandes navegações. Né? As grandes navegações é extremamente importante, a divisão de lugares, foi perfeito. E usa-se, como diz, em 1596 ele nasceu, né? Então faz anos e séculos que se tratam realmente esses métodos antigos. Então, ele defende o seguinte: o discurso do método expõe um método cartesiano de análise, cujos princípios são: princípio da dúvida sistemática, não aceita como verdadeira coisa alguma enquanto se souber com evidência clara e distinta do que realmente é verdadeiro, né? A gente fala assim, tem os terraplanistas, né, que estão falando assim, que a Terra realmente é plana e que tudo isso se passa de uma mentira, né? Mas cadê as evidências? Vamos evidenciar, né? Cada um de cada lado, respeitando o ponto de vista do outro e ir realmente comprovando com a verdade. Depois tem um princípio da análise ou da decomposição. Dividir um problema em partes e resolver cada um separadamente. Decompor, pessoal, não é deixar vencer e apodrecer. Decompor é dividir, é separar e trabalhar cada ponto. Então, na administração é muito importante, principalmente quando você tem a divisão de setores, né? Cada setor é responsável. O de marketing, logística, administração, comercial, contabilidade, financeiro, para todo algo funcionar. Tudo separado e junto ao mesmo tempo com suas obrigações. Continuando, René tem um princípio da síntese ou da composição, que compõe soluções parciais para a solução do problema. E também o princípio da verificação, fazer revisões quantas forem necessárias para ficar seguro do que houve omissão
ou esquecimento, né? Aquela questão, eita, esqueci, né? Então vamos verificar o controle, que se faz parte da administração da área do controle, é constantemente você verificar, analisar e ver realmente se algo que foi pré-definido está sendo feito e da forma correta, para realmente algo fluir. Depois, né, a administração moderna teve alguns modelos, como a divisão do trabalho, o controle da ordem, baseado no ceticismo metodológico de René Descartes, e temos outros pensadores como Thomas Hobbes, que em 1588 ele é político do inglês e seu livro Leviatã assinala que o povo renuncia aos seus direitos naturais em favor de um governo que é investido de poder a ele conferido, impõe a ordem, organiza a vida social e garante a paz, né? É interessante quando a gente analisa as teorias, né? Mas na verdade funciona do mesmo jeito. Deixa eu sair da frente aqui, que está atrapalhando. E pronto. E como bota aqui, impõe a ordem, né? A ordem, né? A gente escolhe deputados federais e estaduais, vereadores, governadores, prefeitos, presidentes, senadores, né? Cada um com sua visão, com sua representatividade. Mas tem que se pensar na questão, não, a gente percebe que os políticos eles sempre pensam no autobeneficiamento, né? A gente percebe que não existe realmente um benefício ao povo. E o povo realmente é que sofre. Depois, Jean-Jacques Rousseau, ele fala como que desenvolver a teoria do contrato social, que é um acordo entre os membros de uma sociedade pela qual reconhece a autoridade legal de um regime político governante ou de um conjunto de regras, que são as leis, né, que é a Constituição. E no Brasil, a lei maior é a Constituição Federal de 1988. Ok, pessoal, vou finalizar aqui em Jean-Jacques Rousseau. Próxima semana a gente continua com a Revolução Industrial e a gente continua sobre essa aula. Ok? Desde já agradeço a participação de todos. Muito obrigado.